Bom dia, Nonoano! Tudo bem com vocês? Aí sim, mais uma quarta-feira, né? Bora? Vamos acordar aí, focar na arte? Necessitamos, né? Bom, pessoal, vou dar uma continuidade para vocês referente à nossa aula passada. Apesar que na aula passada eu estava falando sobre a mitologia grega. Hoje, como eu falei o início de como surgiu os deuses, tudo, agora eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês sobre a questão da arte, né? Como que surgiram os primeiros traços, né, da pintura grega, né? Então, se vocês forem ver lá na apostila 23 de vocês, ele tá falando sobre a arte grega, só que de vasos. Nossa, mas como assim, né? Mas já, professora, já vai falar de vasos? Não, calma, gente, muita calma nessa hora. Por exemplo, antigamente, os gregos, eles precisavam representar as batalhas que tinha, as lutas, né? A tudo que acontecia de diferente para os povos, né, a crença que eles tinham que registrar de uma maneira que era uma forma de ele manter os deuses cada vez mais fortes. Então, o que dizia? Se já que os deuses eram todos poderosos e que eles traziam a força para a humanidade, então quer dizer que nada mais justo de representar os deuses nas cerâmicas. Só que não é que eles iam representar, então quer dizer, eu vou pintar Zeus na primeira cerâmica que eu ver. Não, gente. Ah, e outra coisa, para quem não sabe, cerâmica é um material feito uma pedra, né, trabalhada, e ela é polida, ela é tratada por um processo aí, e aí ela pode estar se transformando em vaso, ela pode estar se transformando em mesas. Então depende do material e qual a proposta que você quer estar utilizando para essa cerâmica. Hoje em dia, se eu falar para vocês, até um pouco difícil da gente ver cerâmica. Tem, não é raro, mas é mais difícil. Geralmente, para vocês terem uma noção, é uma noção, gente, não tô falando que seja, mas para aqueles filtros de água antigo, tem uns filtros antigos que eles eram feitos de, uns eram de barros e outros eram de cerâmicas. Então é só para uma referência para vocês entenderem qual seria esse material, a cerâmica assim. E vamos lá, ó. Nossa, gente, é uma coisa meio complexa, né? Mas vamos supor, em Greta, eles começaram a pintar um estilo mais ou menos. Ou melhor, não é que eles começaram a pintar, né? Eles copiaram em Greta as obras da Grécia, dos gregos. Então vamos supor, principalmente lá por volta de 1000 anos antes de Cristo, eles dominavam a cerâmica. Então a cerâmica era o auge forte. Então, beleza. Então, já que é cerâmica, então vamos criar algo. E aí, só que tinha um porém. Eles precisavam representar essa cerâmica de uma forma que também mostrasse algo profundo nela. E nada mais justo do que a cerâmica for a representação de onde colocava as cinzas de uma pessoa que falecia. Então vamos supor, as pessoas mais importantes é que nem, vamos supor, o Egito. O Egito tinha os sarcófagos onde eles prestigiavam as pessoas, né, as múmias, né, como uma adoração. E para os gregos, eles usavam a cerâmica como se fosse um local onde para estar colocando as cinzas dessas pessoas mais importantes. Só que, gente, fala sério, o que os gregos tinham de divindades, o que eles tinham de poderes, a estrutura, a história, a filosofia, né? Porque tinha uma filosofia também atrás disso tudo. Essa questão do poder de mostrar, né? O que pode ir muito mais além do que simplesmente um ser humano, né? Então era algo muito mais sério. Então eles começaram a representar, tipo vasos, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês. Na página 23, tá bom, pessoal? Ó, liguei aqui umas anotações. Aqui nesse vaso é uma representação, é que olhando pra vocês aqui pertinho assim, que na câmera não vai pegar muito bem, tá, gente? Mas assim, esse vaso, ele era muito importante, só que esse primeiro, que é o do o de pilon, ele não é um vaso tão assim, como que eu vou te falar o português claro, assim,
tão belo ao modo de ver. Tem a sua beleza, porém ele era feito de uma forma mais rústica. Ele não era tão exatamente assim uma forma delicada, bonita. Ele tinha mais formas sombrias, as cores eram mais intensas no modo de dizer. E fora que a geometria era muito utilizada. Nessas primeiras cerâmicas, a geometria meio que falava mais alto. Então, era uma forma de representar, sim, mas o que eles colocavam, assim, dentro dessas formas geométricas que envolviam os desenhos, né, que eles criavam formas, eles tinham pequenos rostos de mulheres, corpos, né, representação da mulher, porque era como se fosse o poder da rainha para trazer, levar aos mortos. Então, é como se fosse, tipo assim, achegando, né, uma forma de a mulher mostrar que eles choram, que eles sentem os abraços. Então, assim, era uma forma deles estarem representando na pintura a mulher como a tristeza, entre aspas, mas ao mesmo tempo como ela se estivesse valorizando aquela pessoa que falecesse. E geralmente, hoje, por exemplo, nós utilizamos esse processo aqui no Brasil, que nós temos quando uma pessoa falece, dependendo se for fazer esse processo de cremação, né? Eles colocam nessas caixas. É que eu, sinceramente, gente, vou falar português claro, eu nunca fui assim para um crematório e também nunca vi esses tipos dessas caixinhas, né, para colocar. Mas se acaso alguém viu tudo, eu não sei se é decorada. Eu até vou dar uma pesquisada nisso, que eu até achei interessante isso agora. Mas pros gregos, eles desenhavam. Eles achavam que tudo que eles retratavam era uma forma de simbolizar, de ficar mais forte. E como tinha o deus da morte, então quando era retratado, o deus da morte ia receber ele com muito mais intensidade. Essa nova alma, né? Que chegou ao mundo dos mortos. Então, vamos supor, não dizendo que os que estavam vivos não eram bem representados, eles eram bem representados. Mas, porém, por conta de ter o mundo, o submundo, né? Então, seria uma forma de prestigiar, de dar força e de mostrar que ele também tem um outro caminho, né? Um novo continuar. É mais ou menos isso, tá, pessoal? E assim, vamos supor, em outras palavras, eles referem que esses tipos de cerâmica, esses vasos, eram feitos para os homens mais importantes. Tipo assim, que tinham um funeral prestigiado. Então, é uma forma de você prestigiar, mas ao mesmo tempo de você guardar aquele corpo com muita importância, né? Então, depende muito de cada cultura. Mas como os egípcios também tinham, os sarcófagos, os gregos também tinham. Só que é igual como eu falei, esse vaso é um dos primeiros, então ele se torna um pouco mais rústico, né? E com o passar do tempo, eles foram aprimorando, foram deixando os vasos mais delineados, mais desenhados. Não tinha tantas formas geométricas, tinha mais a representação, às vezes, ou de um líder da mitologia, ou de um deus grego, no modo de dizer, né? Ou de um momento histórico. Então, às vezes, dependendo do teor da pessoa que faleceu, era uma história que era contada. E ali tinha o registro nessas cerâmicas. É uma coisa bem simples, assim. Vamos supor, uma diferença, vai. Se já que os egípcios... Eu tô fazendo essa comparação porque os egípcios, eles tinham mania de registrar as histórias que aconteciam através dos tapetes. E olha só que interessante, se já os egípcios usavam o tapete para contar as histórias, né, com pinturas, como se fossem quadros, os gregos nada mais justo do que representar também a sua história, só que de uma outra forma. E como a cerâmica era um material muito utilizado, era um material de fácil acesso, então para eles eram muito mais interessantes. Então é mais ou menos isso, tá bom? E aí o que que acontece? Os gregos acreditavam que os reinos dos mortos, eles levavam as almas mais sombrias que tivessem, né? Então eram aquelas coisas mais fortes, tudo. E aquela coisa, os vivos estão vivos e que isso que eles vivam no mundo da Terra. Era mais ou menos isso. Então, assim, eles valorizavam, né, aquelas pessoas que faleciam.
E aí, com o passar do tempo, várias outras tribos também foram aparecendo, porque por mais que tinha esses grupos, né? Grupos gregos, mas é que nem, vamos supor, aqui a gente fala da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem o interior de São Paulo, é onde tem os outros grupos. E na Grécia era a mesma coisa. Cada espaço da Grécia era uma representação diferente, era uma forma de falar diferente também, né? Apesar de que a história era sempre a mesma. Mas aí, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo. Os gregos, eles queriam exibir mais a sua adoração, o que eles gostavam. E aí foram quando eles começaram a caprichar. Eu vou falar português, claro. Eu vou falar caprichar. Não é bem caprichar, mas vamos falar assim. Eles começaram a valorizar mais o trabalho da cerâmica. Então, não eram simplesmente pessoas que faziam, já foram artistas mesmo para criar. Então, aí já passa do popular, né, de uma pessoa, vamos supor, eu vou pegar uma pessoa assim que não tem um conhecimento, entre aspas, artístico, para estar criando uma cerâmica. Aí eles já foram estudando mais a questão da história, os traços, o que deveria estar fazendo e assim por diante. Nossa, eu já falei um bocadinho, né, gente? Olha, isso porque eu queria só falar 5 minutos. Olha, nessa brincadeira já foram quase 11 minutos da nossa aula. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos que vamos. Ó, nessa parte aqui, eu tenho mais uma etapa que ó, não sei se dá pra vocês verem. Também é uma cerâmica, tá bom? Nesse caso aqui, é o Dionísio que tá sendo pintado nessa cerâmica. O Dionísio, ele é o deus do vinho. Só que aqui que vocês estão vendo não é uma cerâmica, tá, gente? Nesse caso, deixa eu só. Não é verdade, é cerâmica aqui. Nesse caso, elas se tornam as cores utilizadas. Eu dei um chup aqui, mas eu voltei, gente, calma. Nesse caso, já muda um pouquinho a tonalidade. Se eu for comparar, ó, se eu for comparar a primeira cerâmica com a segunda, tem uma boa diferença, né? Se já a primeira era considerada como rústica, a segunda, ela já começa a ter mais vida, mais cor, mais profundidade, mais contexto. Ela tem mais detalhes, mitológicos, né? No modo de dizer. Então, se torna um pouco mais profunda a arte de estar se olhando. E aí, com o passar do tempo, tudo, foram surgindo os vasos, os estilos de vaso. Por exemplo, nós temos a ânfora. A ânfora, ela é quase num formato de coração. Não é que ela é no formato de coração, mas, assim, o vaso, o linear dela é quase como a sensação de um coração. E a ânfora, ela contém duas alças laterais que ajuda a erguer o vaso, né, para determinadas situações. E geralmente elas são desenhadas nesse vaso, são desenhadas principalmente as mulheres guerreiras, né, uma representação de força aí. Ó, nós estamos podendo, hein? Ó, nós temos a nossa representação. Mas bora, foco, gente, foco na nossa vida. E aí, também da ânfora, nós temos a hidra. A hidra é representada por... Ele tem 3 alças, na verdade, né? Então, assim, tem a alça superior pra como se tivesse pra erguer, né? Normal, como se fosse a outra, como eu tinha falado pra vocês. E ela tem a alça inferior, que ela ajuda pra levantar. Então, dependendo do peso da água, essa daqui que eu tô te falando, da hidra, era pra colocar água, tá, gente? Então, assim, por conta do peso, a forma de erguer, então ela tinha as alças laterais e tinha a alça no fundo do jarro, que ficava mais fácil pra estar erguendo. E nós tínhamos também a cratera, só que a cratera, gente, ela não é um vaso. Ela era como se fosse um... Como que eu vou te falar? Ela era um vaso... É um vaso de uma boca larga. É como se fosse uma taça, gente. Era a representação de uma taça. E vamos supor, geralmente ali era colocada vinhos. Então, imagina, ela não podia ser tão pequena, mas ela podia ser mais bujudinha. E aí, mais fina, era da sensação mesmo de taça. Mas nessa época ela era feita de cerâmica, não é que nem agora que existe taças de vários tipos de materiais. Ó, até para vocês entenderem um pouco melhor,
Ó, a ânfora é essa daqui, ó. Tá vendo que eu falei? Que ela tem quase um formato de coração, tá? Tem a guerreira, né? A representação da força. As alças laterais, que serve pra tá levantando. Aí nós temos aqui a hidra. Gente, a hidra é essa daqui de baixo, ó. Tá? Como eu falei, ela tem as alças laterais e tem a alça de baixo, que ela ajuda pra erguer, tá bom? Então facilita muito mais. E aí nós temos a sensação aqui, é que eu não vou ter. Ai, eu não vou ter da cratera. A da cratera eu não vou ter aqui pra vocês verem como seria a taça, pessoal. Mas aí qualquer coisa, depois eu dou uma pesquisada e eu puxo pra vocês. Bom, e vamos supor, com o passar do tempo, eles foram dando mais estilo, né? Eles foram caprichando, foram dando mais cor, mais vida. Apesar que assim, não é que dava mais cor e mais vida, né, gente? Porque as cores representadas geralmente era o vermelho no preto ou o preto no vermelho. Então, basicamente eram essas cores. As rústicas já eram cores mais neutras, né? Então era mais representação a cor mesmo da cerâmica, a cor de pedra, assim. Mas com o passar do tempo ela foi ficando um pouco mais aflorada. Então era a representação do preto com branco olha o preto com branco, gente. Tô virando corintiana aqui. Ai, foco na minha vida. Não, eu tô com o Corinthians na cabeça. Não, gente. É o preto com vermelho e o vermelho com preto. Então depende muito de cada história, cada momento. Ó, tá pra vocês verem aqui, ó. Nessa primeira, a representação do fundo vermelho e a nossa poderosa no preto. No caso aqui, ó, já é diferente. O poder dos soldados vem no vermelho e o fundo vem no preto. Então, assim, com o passar do tempo, é claro, gente, não é só essa arte que existe grega. Nas próximas aulas eu vou estar falando um pouquinho sobre as estatuetas também, né? Então, vai muito mais além, né, gente? O legal é isso, né? Eu, pelo menos, foco na minha vida. Ai, gente, fala sério, né? Ai, acho que se eu tivesse nesse mundo aí. Ai, eu acho que eu ia pirar na batatinha, não é possível. Foco na minha vida. Gente, eu ia. Ai, nossa, ia ser muito louco ver a representação. Nossa, gente, é umas coisas fora de série. E aí, gente, isso foi de hoje, tá? E aí, o que acontece? Quem tiver interesse e tudo, tem alguns filmes. É lógico, gente, quando eu falo de filmes mitológicos, não é que eles estão falando as histórias reais, igual como eu falei na aula passada. Todo conto, nem sempre o conto, ele se conta a realidade, né? É aquela coisa, todo conto se tem um ponto, aumenta mais um ponto. Acho que era mais ou menos isso, ou então, quando tem um ponto... Enfim, vocês vão entender o que eu tô falando dizer. Que, vamos supor, quanto mais a gente aumenta, mais você conta uma história, mais você pode aumentá-la. Então, assim, quando a gente vê sobre a cultura, a história dela tem infinidades, é um livro aberto. Então, o que nós sabemos são coisas bem pequenininhas. Mas se a gente fosse um estudioso, assim, mais profundo mesmo, gente, ia ser uma coisa muito louca. A gente ia saber que teria muitas coisas muito mais além do que a gente conhece. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre as cerâmicas com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho lá da página 23 da apostila de artes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, que aí eu vou respondendo. Amanhã é quinta-feira, tá, gente? Amanhã nós temos aula ao vivo. E aí, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da cerâmica. Porque aí eu preciso até saber se vocês têm conhecimento desses tipos de materiais. Se em casa vocês têm esse tipo de vasos. Que aí dá pra gente. Mas isso é pra amanhã, tá bom, gente? Não vou falar agora, não, tá bom? Super beijo. Uma ótima manhã pra vocês, um ótimo dia. Que seja uma quarta-feira de muita alegria, muito abençoada pra todos nós, tá bom? Super beijo e hashtag até amanhã. Tchau, tchau, gente. Fui!